Capítulo 42. Vikir pensou. Que tipo de situação é essa? Pela primeira vez desde o seu regresso, algo inesperado aconteceu. Os 3 infames jovens Baskervilles, que viriam a ser conhecidos como o Tridente de Hugo, fingiram ser amigos de Vikir. O trio inclusive cruzou a linha de fogo várias vezes antes de Vikir regredir. Crucialmente, foi culpa deles por ter sido capturado e executado no último minuto. Mas e agora? Os irmãos Alto, Médio e Baixo formaram um círculo ao redor de Vikir. Enquanto antes o cercavam para assediá-lo, agora o cercavam para mantê-lo. Ele é o garoto propaganda da nossa linha. Não pode deixá-lo lutar contra qualquer um. Ele tem que puxar seu peso. Proteger. Proteger. Loubro até virou a cabeça e piscou para Vikir. Vikir ficou ainda mais confuso. Acabei de cortar meu dedo e é isso que ele vai fazer? Mas esta não foi a primeira vez que Vikir encontrou esse comportamento nos trigêmeos. Certamente, eles estão visivelmente mais civilizados desde a última vez que caçaram um troll na frente de todos. Talvez até antes disso. Talvez desde que ele matou um Cerberus em sua primeira avaliação prática, aos 8 anos de idade? Eu sabia que algo estava errado quando fui até Vikir enquanto ele comia um aguiz e fingia ser amigável. Vikir passou a vida inteira evitando a atenção de seus irmãos. Eles eram muito fracos e jovens para merecerem sua atenção. Mas essa indiferença deve ter causado uma mutação nas mentes dos trigêmeos. Afinal, era da natureza dos Baskervilles seguir a filosofia do mais forte. Além do mais, eles são justificados por estarem sob uma estranha ilusão. Deixe este lugar conosco, Vikir. Reembolsaremos você por nos recomendar a academia. Deixe isso conosco, Vikir. Nós reembolsaremos você. Deixe isso conosco, Vikir. Nós vamos compensar você. Os trigêmeos falam com determinação. Vikir de repente se lembrou de sua conversa com Hugo não muito tempo atrás. Ele fez os trigêmeos sem pensar quando a pergunta de quem era próximo, e isso aparentemente os impressionou. Vikir decidiu manter a boca fechada. É sempre fofo ver uma criança que pensa que está fazendo algo ótimo. Além disso, esses trigêmeos têm uma personalidade fodida, então isso é uma coisa fofa sobre eles. Vikir inventou por um momento. Eles poderiam ser úteis. Esses trigêmeos certamente crescerão e se tornarão máquinas de matar muito úteis. Eles não podem ter cérebro para tomar suas próprias decisões, mas certamente sabiam como fazer o que eles eram ordenados. Eles foram usados para todos os tipos de trabalhos furtivos e sujos, então provaram ser habilidosos e leais. Cães de caça, literalmente. Ferozmente obediente ao comando de seu mestre. E isso era algo que Vikir sabia muito bem, tendo sido mordido pelos dentes deles. Finalmente, Vikir cerrou os dentes em derrota. Vou te dar uma chance, irmãos. Os rostos dos trigêmeos se iluminaram. Eles ficaram na frente de Vikir, parecendo ainda mais satisfeitos do que quando receberam o elogio de Hugo na revisão de final de mês. Bem, se eles vão ter todo esse trabalho, por que eu não deveria? Vikir decidiu ficar em segundo plano por enquanto. Próximo. As 3 irmãs Morg e os 3 irmãos Baskerville estavam prestes a se enfrentar. As 3 irmãs Morg e os 3 irmãos Baskerville já haviam se conhecido em vários eventos anuais e tinham fama de se darem muito mal. As 3 irmãs atacaram primeiro. Que bando de idiotas, tudo que vocês sabem fazer é ficar juntos em grupos de 3. Lauzis foi a primeira a colocar as mãos no chão. Com sua poderosa magia do reino da água, ela formou inúmeras gotas de água e começou a dispará-las. A força das gotas de água voando em alta velocidade era poderosa. Dizia-se que a queda da água poderia levar muito tempo para perfurar as rochas, mas as gotas carregadas de mana que ela enviava poderiam perfurar as rochas em um instante. O terreno está devastado. As gotas de água que Laozi soltou perfuraram inúmeros buracos no solo, encharcando a terra com umidade. Midlezea fez o mesmo. Ela é especialista em poderosa magia da terra e, com o movimento das mãos, reúne o solo solto. Triturar, triturar, triturar. Ao comando de Midlezea,
O solo encharcado e deformável formou uma parede de terra que cercou as 3 irmãs. Além do mais, pedras afiadas se projetavam de sua superfície como lâminas, permitindo tanto a defesa quanto o ataque. Finalmente, a irmã mais velha, Isis, deu um passo à frente. Especializada em poderosa magia de grama, ela juntou as mãos e puxou as sementes de grama do subsolo. Grossos caules de plantas brotaram e vinhas cresceram, alimentando-se das águas de Loutis e do solo de Midletis. A terra, a água e a vida vegetal trabalharam em sinergia para tornar as fortificações de Morg cada vez mais fortes, ao mesmo tempo que pressionavam seus inimigos. Na verdade, estas são as qualidades que lhe valeram o nome de as 3 Flores Morg. Mas os 3 irmãos de Baskerville também não eram desleixados. O que vamos fazer com toda aquela grama e sem carne? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Eve foi o primeiro a pular. Uma aura pálida de forma gasosa arrancou um único dente afiado e bateu na parede de terra à sua frente. Então, a parede de terra se abriu, revelando o interior. Era apenas um círculo mágico, então sua defesa era obviamente limitada. As lâminas do Middlebrew e Lowbrew seguiram o exemplo, cortando para baixo. As auras rotativas em alta velocidade vaporizaram as gotas de água voadoras e destruíram os caules das plantas. Espada e magia colidiram ferozmente. A magia estava atraindo mais mana, recriando o poder dos elementos com mais força, e a espada explodia com lenha da mana e da força vital de seu corpo. O que é mais forte, magia ou espada? Foi um debate sempre presente entre os reinos vizinhos de Morg e Baskerville. E na vanguarda desse debate hoje estavam estas 3 irmãs e 3 irmãos. Cada um dos 6 lutava para provar a bandeira de sua família. Assistindo, Vikir estava entediado até as lágrimas. Afinal, que tensão poderia haver em uma batalha entre 3 magos de primeira classe que só podiam usar magia de primeiro círculo e 3 juniores especialistas em espadas que tinham acabado de dominar a primeira forma de Baskerville? Além do mais, Vikir é um aleijado do outro lado do rio, sem nenhum apego ou irmandade real com os Baskervilles. Eu gostaria que todos eles simplesmente morressem. É uma atitude extremamente cínica. Mas os outros cavaleiros de Baskerville, com exceção de Vikir, tiveram uma atitude diferente. Todos pareciam bastante entusiasmados, mesmo que não o dissessem. Staffordshire virou-se para Vikir, que tinha uma expressão taciturna no rosto. Você não está se divertindo? O que? Não é uma competição de talento e potencial entre jovens sonhadores que um dia levarão o nome da família a reboque. Se você colocar dessa forma, sou um sonhador. Mestre, você já está, e não está apto para jogar nessa faixa etária. É apenas uma perda de tempo. Devo passar rapidamente, tenho uma reunião com o chefe do forte para discutir. Mas Vikir não conseguiu terminar a frase. Uma poderosa explosão atingiu a área. As 3 irmãs da família Morg e os 3 irmãos da família Baskerville ficaram todos pasmos. As chamas rugiram, consumindo tudo ao seu redor. Espetos de aço ergueram-se do chão, transformando a área num campo de espinhos. A parede espetada de terra desmorona em um instante. O calor escaldante queimou a água e a vegetação antes que Baskerville empurrasse as lâminas dos trigêmeos para trás e os lançasse pelos ares. Uma linha de fogo e ferro, vermelha e preta, separa os Morgs dos Baskervilles num instante. A magia era tão poderosa que até mesmo os outros Baskervilles, que estavam assistindo à luta das crianças com diversão, embainharam suas espadas, surpresos. Num piscar de olhos, os campos de algodão circundantes transformaram-se num inferno. Os trigêmeos Baskerville mal conseguiram passar da parede de fogo. Mas o cabelo deles já estava carbonizado. Ei, que diabos! Você quase me queimou! Que diabos! O que? Os trigêmeos levantaram a cabeça para protestar contra o exagero dos Morgs. Mas as 3 irmãs Morg, do outro lado da sala, foram tratadas de forma ainda pior. Eles não apenas foram queimados pelas chamas, mas também foram espetados, arranhados e rasgados por toda parte. Rastejando no chão, Igis, Midlesis e Laucis tinham um horror sombrio em seus olhos.
Eu quase morri agora há pouco. Se você tivesse se esquivado um pouco mais tarde, você teria morrido. Irmãs, estou com medo. Ao vê-los gaguejar, os trigêmeos Baskerville rapidamente fecharam a boca para protestar. Morg foi implacável, mesmo contra sua própria família. Todas as cabeças se viraram na direção de onde veio a magia do fogo. Então, além da barreira de fogo, veio uma voz calma. O que é isso? Uma voz fria, mas de alguma forma familiar. E com ele, um executor de espetos de ferro e chamas quentes. O apelido distante que mais tarde seria conhecido como Jian Tian Muru. Amante Morg, que viria a ser conhecida como Rainha do Fogo e dos Espetos, ou Rainha do Vermelho e do Preto. Mas ela ainda é jovem. Vikir olhou para cima. Uma menina de 8 anos em meio a um borrão de memórias. E agora, uma garota adulta de 15 anos. Camus Morg. Ela olhou para ele, reunido depois de 7 anos. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.